Mateus capítulo 26, verso 41, vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É na oração que Deus vai trabalhar a nossa alma. Às vezes, esse falar de Deus na oração é um sussurro. Não tem um vento forte, tem um sussurro. Quando Elias estava na caverna, aconteceram coisas tão tremendas, mas foi aquele vento suave, o sussurrar de Deus, que lhe deu confiança. Às vezes a gente vai olhar para as muralhas que estão à nossa volta e vai ficar pensando: tudo bem, Senhor, eu estou aqui, eu vou enfrentar essa muralha, mas como é que vai ser? E os anjos do Senhor vêm, como vieram para Josué, e diz: olha, você vai lá e vai ganhar a guerra no grito. Por quê? Porque você vai marchar 7 dias, depois 7 vezes no 7º dia, e quando isso acontecer, todo mundo vai gritar, as trombetas vão soar e as muralhas vão cair. Ou seja, querido, a estratégia é minha, não tua, só obedeça. Perseverar na oração é estar disposto a obedecer os comandos de Deus, por mais malucos que sejam. E quando a gente começa a obedecer os comandos de Deus na nossa vida, a gente vai ver os milagres de Deus. Essa semana mesmo, eu estava ouvindo um testemunho de alguém que, tocado pela palavra de Deus, colocou em prática uma questão que era importante na sua vida, mas que ele não tinha coragem. E ele deu um passo de fé. E, queridos, naquela mesma semana, um milagre de Deus aconteceu. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava conduzindo um casal e aconselhando esse casal e trabalhando com eles já há algum tempo. E esse casal vivia junto, mas não era casado. E eles queriam ter um filho. E eles chegaram para mim e disseram: está difícil ter esse filho, o senhor pode orar por nós? E aí então eu fui orar. E quando eu estava orando, o Espírito Santo me falou claramente: enquanto eles não resolverem essa situação, o filho não vai vir. E aí então eu voltei e disse: olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, tá? Em particular. E falei: olha, Deus falou que vocês já sabem, precisam resolver a situação. E quando vocês resolverem, Ele vai abençoar vocês. Mas enquanto isso, não. E aquilo causou um profundo temor de Deus, porque eu tenho certeza que Deus já estava falando de outras maneiras. Eles se casaram. 30 dias depois que aconteceu o casamento, ela engravidou. E até hoje ele sabe que aquele é presente de Deus para eles. Sabe, queridos, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente dá passos de fé em obediência, por mais maluco que seja aos olhos dos homens. E Deus é fiel e derrama a sua graça sobre a nossa vida. É interessante porque o Senhor, quando estamos orando, Ele vai trabalhar a nossa vida e às vezes nos preparar para as aflições. É interessante, Paulo Davi falou sobre isso, né? Disse: vai acontecer tempo difícil, a gente vai sofrer, vai chorar, né? Vai ficar meio perturbado, vai dizer que está cansado, mas dizer: o Senhor já me avisou, então Ele tem um plano para a minha vida. E quando a gente está orando, queridos, os exércitos de Deus são movimentados. Eu não sei porquê nem como funciona isso. Não adianta você me perguntar, que eu ainda não entendi. Mas parece que quando a gente está orando, há um mover de Deus, e os anjos do Senhor começam a atuar a nosso favor aqui na terra. E eles começam a fazer coisas que nós não somos capazes de entender. Ele vai à nossa frente,
Ele trabalha na madrugada, enquanto você está dormindo. E aí a gente volta a ver os sinais da esperança vindo de novo. Pode ser que leve tempo, mas você não vai parar de ver os sinais de Deus dizendo: eu estou no controle. A luta não terminou, mas eu estou aqui. A luta não acabou, mas eu estou escrevendo a história. Não terminou. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso que te abençoa.